Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 11ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós temos aqui 3 pontos que chamam muita atenção nesse evangelho de hoje. O primeiro é a oração, o convite à oração, para não usarmos muitas palavras. Por isso, os nossos irmãos contemplativos, eles têm algo a nos ensinar. O silêncio também é uma oração. Deus não é surdo para a gente ficar gritando e aquela coisa toda. Quando, eu vou dizer para vocês, é com muita caridade, né? A gente passa em frente a uma igreja e tem aquele barulho, tá mais parecendo uma festa de rock, sem querer minimizar, desprezar quem gosta disso, né? Mas tá parecendo mais uma coisa de rock, um show de rock, do que uma celebração, uma missa, do que um momento de oração. Muito barulho, muita gritaria. O povo reclama que alguém conversa na igreja, que alguém está conversando, essa coisa. E às vezes tem muito, na hora da missa, tem mais barulho do que, né, com som, com microfones altos demais, baterias e violão e tanto trem. Aí você fica pensando assim, nossa, né, cadê o silêncio da celebração? Cadê aquela sobriedade que nós deveríamos fazer, né, ter nas celebrações? Claro, as celebrações são momentos festivos, merecem ter todo aquele teor de alegria, de festa mesmo. Mas barulho não é sinônimo de alegria. Quando a pessoa está nervosa, brigando, ela grita. Então é desespero. E nós não estamos lá todos desesperados. Nós estamos na casa de Deus. Então não há necessidade de muita gritaria e quanto mais alto, melhor. Não. Quanto mais alto, mais feio, mais ridículo. Porque soa como se houvesse baderna, confusão. E não é assim. Jesus disse: a oração ela não se traduz pelo tanto de palavras, pelo tanto a altura que está sendo feita, mas pelo silêncio, pela sinceridade do coração. Depois Jesus nos ensina a mais poderosa de todas as orações, o Pai Nosso, que contempla tudo que nós precisamos, desde o material até o espiritual. Jesus nos ensina a oração mais bonita, mais poderosa, se assim podemos dizer, de todas. E quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso de forma tão desrespeitosa, tão banal, e nos enfatizamos e fazemos mais devoção numa oração qualquer. O Pai Nosso é a oração das orações.
Quando rezamos o Pai Nosso, todo o nosso espírito, todo o nosso ser deveria se curvar em profunda intensidade de amor e respeito. Por quê? Porque nós estamos nos dirigindo diretamente a Deus. É tanto que a primeira coisa que a gente faz quando reza o Pai Nosso é invocar a Deus. Pai Nosso. Então, nós estamos rezando diretamente a Deus. E aí, não que as outras orações não sejam, não é isso não, mas é no sentido de que Jesus nos ensina essa oração, nós estamos invocando a Deus Nosso Senhor, convocando Ele para estar com a gente. Então, essa oração tem que ser feita com muito respeito e, acima de tudo, com muito amor. E por fim, Jesus nos convoca a darmos e a recebermos o perdão. O perdão que é a mola mestra de toda a demonstração de afeto e amor. Só sabe perdoar quem sabe amar. Quem não ama, sabe perdoar não. Porque o amor tem a sua concretude, recebe, né, de forma concreta no perdão. Então, quanto mais a gente perdoa, mais a gente demonstra que ama. Jesus, ele perdoa. Por quê? Porque ele ama. Deus, ele perdoa. Por quê? Porque ele ama. Né? Então, Jesus e o Pai, eles sempre estão prontos a nos perdoar porque eles estão sempre repletos, porque eles são o amor por excelência. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos aprender com Jesus essas 3 lições de hoje. A oração, a invocação do Pai em nossa oração e o perdão. Que esses 3 ensinamentos de Jesus possam nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida, até o dia feliz do nosso encontro com o Pai lá no céu. Amém.